A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse canal para fazer vídeos de pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical, e nesse trimestre nós estamos usando a revista da editora Betel, que está falando sobre os 10 mandamentos. Então hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer um vídeo de pré-aula da lição de número 3. Quem está comentando essa revista, meus irmãos, é o nosso bispo Samuel Ferreira. Ele está comentando aqui essa revista, foi ele que elaborou, então nós estamos tendo esse trimestre abençoado aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós temos por objetivo nesse vídeo trazer informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e o auxílio do Espírito Santo, possa ter mais informações, mais condições de dar uma aula mais robusta para os nossos alunos, mais completas. Então, se você está chegando a primeira vez aqui nesse canal, participe conosco desta aula, faça as suas anotações, se você puder, e não tiver a revista, se você puder, baixe aí na internet, no site da editora Betel, olhe lá a revista que nós estamos usando nesse quarto trimestre de 2024, para que você possa fazer as anotações também e aprender e compartilhar a palavra do Senhor, amém? Nesse momento de introdução aqui, eu já aproveito para agradecer também a empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que tão gentilmente nos concede esse espaço aqui para gravarmos esse vídeo. Se você quiser conhecer mais essa empresa, procure nas redes sociais, COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então vamos dar início aqui à pré-aula da lição de número 3, onde nós vamos falar sobre não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Então nessa lição nós vamos estar esmiuçando também o mandamento de número 2, não farás para ti imagens de escultura. Então nós vamos estar trabalhando em cima desse mandamento, vendo o que Deus quis falar, como Deus vai agir em cima dessa ordenança que ele fala para o povo de Israel. Então nós vamos ver que isso também influencia muito para nós nos dias de hoje, para que nós percebamos que os 10 mandamentos são totalmente atuais. Por mais que tenha sido falado lá no Antigo Testamento para Moisés, nós vamos ver que eles ainda são válidos, como a palavra do Senhor sempre é, porque a palavra do Senhor é como o nosso Deus, é de eternidade a eternidade. Então serve sim para nós nos dias de hoje. Então nós vamos estar estudando o que vem a ser esse segundo mandamento em os seus desdobramentos. Como texto áureo, ele vai trazer Êxodo capítulo 34, verso 14, onde vai dizer: porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso ele é. Então aqui é interessante que uma das interpretações para zeloso é ciumento. O ciumento aqui não é o ciúme que a gente conhece de posse, de possessão, como as pessoas fazem, não. O ciúme aqui é de zelo, é de cuidado, é de não querer que você venha se prejudicar ao oferecer culto a outros deuses, porque o Senhor, ele conhece todas as coisas e ele sabe as consequências que trazem quando a pessoa adora outros deuses. Então, pelo seu zelo, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu ciúme com o povo de Israel que ele estava formando e conosco nos dias de hoje, ele vai nos orientar. Não faça adoração a outros deuses, para que você não venha sofrer os juízos que eu vou imprimir, que eu vou colocar sobre aqueles que me desonram, sobre aqueles que não honram o meu amor e quebram a minha glória dividindo com outros deuses. Então você, para não sofrer isso, como eu te amo, como eu cuido de você e provo o meu amor através do meu Filho amado que veio na terra para te salvar, eu quero que você entenda
que você não pode se dobrar a outros deuses, não pode ter nada em ninguém no relacionamento que nós temos exclusivo. É isso que Deus está falando, é um zelo, é um ciúme para que você não venha sofrer, é um zelo, é um ciúme de cuidado, para que você consiga viver e ter as bênçãos do Senhor e se relacionar com Ele. Por isso, Ele está falando, não faça imagem de escultura, não coloque nada como intermediário, não prostre-se, não se coloque diante de outros deuses, porque o Deus que te tirou da escravidão, que te salvou, sou eu. Então, você precisa me adorar única e exclusivamente. E nós vamos ver na lição, durante a aula, que Deus aqui ele está falando o seguinte, ele está dando a exclusividade de sua adoração, mostrando por que ele deve ser adorado único e exclusivamente, que nós vimos na aula passada, porque foi ele que salvou, foi ele que criou, foi ele que resgatou o povo de Israel. E agora aqui no segundo mandamento, ele está dizendo, você tem que me adorar exclusivamente, mas você também tem que me adorar da forma correta que eu quero. Então aqui, esse segundo mandamento, o foco é mostrar para Israel que ele precisa se relacionar exclusivamente com Deus, mas existe uma maneira correta para fazer essa adoração exclusiva. E essa maneira correta passa principalmente, obrigatoriamente, por não fazer intermediários, que imagem de escultura eram formas visíveis que as pessoas faziam de deuses para que aquilo ali fosse um intermediário ao Deus que eles estavam servindo. Então Deus está falando, não quero que me adore dessa forma. Existe a forma correta de me adorar, que depois Jesus vai repassar e vai ratificar, confirmar aqui para nós, quando ele diz que a forma correta de adorar é em espírito e em verdade. Então, destaque isso aí para o seu aluno. Depois vem a verdade aplicada, e nessa verdade aplicada há um peso muito grande. Eu gostaria que o irmão aí destacasse isso, focasse um tempo com seus alunos nessa verdade aplicada aqui que o nosso comentarista colocou. Veja só, idolatria não é apenas adorar uma imagem, mas representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Destaque isso fortemente para os seus alunos. Invista tempo nessa verdade aplicada aqui, meu irmão. Muitos cristãos nos dias de hoje, eles não fazem imagem visíveis de escultura para adorar, mas têm comportamentos e práticas que são deuses na vida deles, que se colocam na frente do Deus Todo-Poderoso. Então a gente precisa entender que idolatria não é o simples fato de se ajoelhar perante uma imagem, ou você esculpir uma imagem e colocar aquilo ali como seu Deus, ou como seu intermediário junto a Deus. Não é simplesmente isso, só por aí já está errado, e o mandamento é diretamente contra essa prática. Mas a gente precisa entender também que a adoração ao Senhor, ela precisa ser de todo o coração, de toda a tua emoção, de todo o teu pensamento, de toda a tua força, de todo o teu poder, de tudo aquilo que você tem, primeiro tem que ir para Cristo. Então existem muitas coisas que nós colocamos hoje em dia que se colocam na frente do Senhor e são ídolos e a gente nem percebe. Então a gente tem que destacar isso no seu aluno para que ele possa se despertar e fazer uma avaliação para ver se ele não tem costumes que estão na frente do Senhor, hábitos que estão na frente de Deus. Por exemplo, pessoas que estão na frente do Senhor. Muitas pessoas, meu irmão, se você falar assim, eles colocam marido, esposa, filho no lugar de Deus. Se tiver que abrir mão, a pessoa fica na dúvida. Então, uma das formas de nós avaliarmos isso aqui é o seguinte: você consegue abrir mão do seu Isaac a favor de Deus? Como Deus fez com Abraão? Abraão, tu está colocando Isaac na minha frente. Se você for ver Abraão antes de ter Isaac, você vai ver Abraão sacrificando, você vai ver Abraão adorando, você vai ver Abraão tendo relacionamento e intimidade com Deus. Depois que ele recebe Isaac,
você vê que ele deixa essas práticas de lado e começa a andar só com Isaac, e o Senhor percebe que aquilo ali está começando a arranhar o relacionamento íntimo que ele tinha com Abraão, e Deus fala, agora eu vou ter que chamar Abraão para um choque de realidade. Vou chamar ele aqui para mostrar para ele que ele tem que me amar na frente de tudo. E aí o que Deus faz? Me dá o Isaac. Aí Abraão toma aquele choque e percebe, eu preciso e entendo que eu amo mais a Deus. E o Senhor percebe que ali Abraão está dizendo, eu te amo mais, me perdoa por ter tentado ou ter arranhado a nossa relação em Isaac. Então a gente precisa ter esse cuidado também, mesmo. Muitas pessoas, e aqui destaque, gaste um tempo maior da aula nessa verdade aplicada, porque muito nos dias de hoje, na casa dele não tem, né, a imagem de escultura, mas ele tem hábitos que estão estragando a relação exclusiva dele com Deus, colocando coisas que Deus não aceita e tendo práticas que Deus não aceita no lugar da adoração perfeita e não abre mão. Muitas das vezes tem pessoas que têm vestimentas que não adoram ao Senhor e não abrem mão. Muitas das vezes a pessoa tem hábitos alimentares, hábitos de bebidas que não adoram a Deus e ela não abre mão. E ela começa a criar artimanhas para dizer que aquilo não tem nada a ver, para continuar mantendo. Então, às vezes, você coloca situações na frente de Deus. Exemplo, dia a dia, meu. Muitas pessoas trocam um culto em adoração ao Senhor para ir para o shopping. O shopping é seu ídolo, está na frente de Deus. Você precisa tirar. Muitas pessoas usam roupas que não adoram ao Deus. Usam roupas que estimulam a sensualidade, estimulam a lascívia e não querem abrir mão do seu guarda-roupa. A roupa está na frente de Deus. É um ídolo. Muitas pessoas abrem mão da presença, do culto ao Senhor por causa de times de futebol. Vai para estádio, vai para jogo, vai para fazer coisas para o time e deixa as coisas de Deus para lá. Muitas pessoas colocam o seu emprego, arrumam empregos que para ganhar mais, trabalha nos dias de adorar o Senhor, trabalha no domingo, trabalha de noite, não tem tempo para adorar o Senhor. O emprego é seu ídolo. Muitas pessoas colocam o dinheiro nas frentes do Senhor, não conseguem abrir mão, não dão o dízimo, não ofertam, não honram a Deus com a sua primícia. O seu dinheiro é o seu ídolo, está na frente da sua adoração a Deus. Então nós precisamos ter cuidado, meu irmão. Às vezes, os nossos desejos da carne são os nossos ídolos. Você abre mão dos preceitos que Deus coloca para satisfazer os concupiscências da sua carne, os desejos pecaminosos. Isso são seus ídolos. Está ferindo gravemente o mandamento número 2. Está colocando coisas, pessoas, hábitos, costumes, desejos na frente do Senhor. Então hoje nós precisamos buscar em Deus que Ele nos mostre, nos revele através da sua palavra, que a gente faça um raio-x da nossa vida e perceba se tem algum hábito e algum costume nosso que está passando na frente de Deus, da nossa adoração exclusiva a Ele. Então destaque isso para o seu aluno. Existem muitas formas de idolatria, além simplesmente de fazer uma estátua e se dobrar diante dela. E muitos crentes estão entrando pelo caminho da idolatria e não estão percebendo. Destaque isso para o seu aluno e peça para ele fazer essa avaliação. O texto de referência, Êxodo capítulo 20, de 4, 5 a 6. E aqui eu gostaria que você destacasse para o seu aluno a situação da obediência. Como Deus trata quem é obediente e como Deus trata quem é desobediente. Quem desobedece o Senhor, visita da 3ª até a 4ª geração com juízo e com punição. Mas aqueles que obedecem, que têm prazer na sua lei, o Senhor traz a bênção de forma milhares. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Então o Senhor, Ele é justo, Ele tem prazer em abençoar aqueles que o obedecem e aqueles que colocam os seus mandamentos em primeiro lugar. Então mais uma dica aí, mais um detalhe para nossos alunos.
você quer ter as bênçãos do Senhor, você quer ser favorecido pelas misericórdias, pela bondade, você quer ter o amor de Deus, as comportas do céu abertas sobre a sua vida, viva em obediência aos seus mandamentos. Tenha zelo para cumprir e honrar os mandamentos que Deus tem sobre a sua vida e você vai ter as bênçãos do Senhor. Quem desobedece, quem é contra, vai receber juízo. Não só ele, mas as suas descendências também. Mas durante a aula a gente vai falar mais sobre isso. Mas já destaque para os seus alunos benefícios de quem obedece. É isso que Deus está falando. Vou passar a lei para vocês, vocês vão me adorar do jeito que eu quero, vocês vão aprender a andar comigo e vão receber benefícios desse seu relacionamento íntimo e correto comigo. Então assim a gente precisa entender que para ter Deus, para ter o amor, para ter as bênçãos, para ter a misericórdia, para ter as coisas boas que Deus tem para nós, o prazer de Deus em cuidar, passa necessariamente pela nossa obediência aos seus mandamentos. Amém? Então destaque isso para os seus alunos aí. Então a gente entra já na aula propriamente dito, falando o segundo mandamento, né? Então aqui já é um desdobramento do primeiro. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todas as tuas emoções, de todo o teu poder. Coloque Deus exclusivo para você. Agora no segundo ele está dizendo, isso é a forma que eu quero que me adorem, seja exclusivo, que eu sou o Deus que te tirei, que te salvei, que tem autoridade sobre a tua vida, que eu que te criei. Agora no segundo mandamento, o Senhor está falando, existe uma forma correta para me adorar. E como é que é a forma correta? É não fazendo o erro dos outros. A forma correta de me adorar já começa em vocês não imitar a forma de adoração que vocês viam lá no Egito. A forma que eles adoravam no Egito era o quê? Fazer um Deus para cada situação, esculpir alguém palpável e visível e se prostrar diante daquele Deus ali, daquela imagem. Aí Deus já está falando para o povo, não é assim que me adora, e é o segundo mandamento. Então a diferença agora, a diferença principal do primeiro para o segundo, é que o primeiro Deus mostra a quem eles devem adorar exclusivamente, que é o próprio Deus que tirou eles da casa da servidão do Egito. E aqui no segundo, ele está falando a forma que Deus tem para adorá-lo. E a primeira forma de adorar a Deus é não fazendo imagem de escultura que sirva de intermediário ou sirva de tentar fazer deuses visíveis, mesmo porque nós jamais iríamos conseguir fazer uma imagem do Deus Todo-Poderoso. Se as nuvens são o pó dos pés do Senhor, se Deus não habita em templos feitos por mão, como é que alguém vai conseguir fazer uma imagem para dizer que esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso? Não tem como, o Senhor é ilimitado, Ele é muito acima da nossa mente, da nossa visão, da nossa imaginação. Então não tem como você imaginar Deus para botar numa imagem. Então aqui o Senhor já está falando, isso é impossível vocês fazerem. Já é impossível fazer uma imagem comigo. Então já não quero que faça, que não vai conseguir. E além disso, eu não quero que faça para que vocês não façam igual o Egito lá, conforme eles faziam. Eu não quero que vocês vivam por vista, mas vocês precisam viver pela fé, por ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, mesmo sem ver nada. Isso aqui é muito importante para nós, meu irmão. A forma de nós adorar é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Deus é verdade. Nós não temos como adorá-lo em imagem, em coisas palpáveis. E a gente tem que adorar o Senhor pela fé, conhecendo Ele por ouvir a sua palavra, a sua voz e colocar em prática aquilo que Ele nos orienta. Essa é a forma de o adorar, é em espírito e em verdade. A gente não adora a Deus pelo que a gente vê, mas sim pelo que a gente ouve e conhece dele na sua palavra e da sua voz. Então, essa é a principal diferença. E também é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se alguém fizesse uma imagem, a glória do Senhor estaria arranhada, porque a pessoa ia dizer que foi aquela imagem que deu alguma coisa para ele. Então, a glorificação não seria exclusiva para o Senhor. Por isso Deus está falando, não faça imagem de escultura
porque eu não vou dividir a minha glória com ninguém. Então já destaque isso para os seus alunos aí. E a gente entende também que aquelas imagens do Egito são deuses falsos e Deus é verdade, né? Então é incompatível você fazer uma imagem que é uma demonstração falsa de um Deus e dizer que isso é o Deus de verdade. Então é impossível você fazer isso. Então por isso Deus já está falando, não faça imagens de escultura para nós. Não podemos adorar a Deus de qualquer forma. A gente precisa ter a forma certa e a primeira ordenança que Deus está dando para a forma correta de o adorar é não fazer imagem de escultura. Aí aqui, ó, a proibição do mandamento, tópico 1.2. A ordenança era assim, não fazer imagem de escultura. Já pelo que a gente falou, para não dividir a glória com Deus, para não ter nada ali que seja palpável ou que seja para que arranhe a exclusividade de Deus ali no seu relacionamento, né? Para que você também tente entender que você é necessário se relacionar de forma pessoal com Deus, porque seria muito fácil, você faz uma imagem, coloca ali, ó, tá aí Deus, pronto, eu não preciso fazer nada, a imagem tá aí, ela vai resolver tudo. Era assim que os egípcios viviam. Na casa deles, cada cômodo tinha uma imagem. Para quê? Eles não tinham trabalho. Colocava ali e dizia que aquilo estava resolvendo. Mas Deus quer um relacionamento íntimo. Então, ele não aceita. A proibição era justamente essa, né? Não vá fazer imagem de escultura para que você não arranhe o meu relacionamento contigo. Eu não consigo ser descrito por mentes humanas. Então não é possível você fazer uma imagem de escultura para dizer quem é que é Deus. Então, por isso a proibição era direta. Não farás imagem de escultura tentando fazer a adoração a mim através dela. Então, já destaque para o seu aluno, né? O segundo mandamento, ele não rejeita a arte de inventar coisa. Rejeita o ato de fazê-la para que sirvam de objeto de adoração. Então era costume do Egito fazer alguma coisa palpável para eles poderem ter a adoração ali, para eles poderem colocar as coisas, colocar a oferenda, colocar ali o seu dobrar, o seu prostrar, porque eles estavam vendo aquela imagem. Mas o Senhor está dizendo, para mim não faz, porque para mim não serve assim, tem que ser relacionamento em espírito e em verdade. Por isso o Senhor está proibindo claramente, né, de se fazer imagem de escultura, mas não proíbe o homem de criar, de inventar, de fazer arte, né, de toda a sabedoria. Tanto é que quando você vai ver, quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, vai dizer que Bezalel e Aholiabe, eles foram, né, cheios da sabedoria de Deus na arte de inventar, na arte de criar coisas. Então Moisés passava as informações que Deus queria que fosse feito, e aqueles homens com a sua ciência, com a sua sabedoria que Deus deu, conseguia materializar os instrumentos que Moisés recebia a ordem de Deus para fazer. Então você vai ver que Deus abençoou aqueles dois homens com a capacidade de criar coisas, mas aquilo ali era simplesmente uma forma, era simplesmente um símbolo para que a presença do Senhor estivesse ali. Mas a adoração era a Deus, aquilo era só um ambiente sagrado que era tipo uma sombra de que Cristo iria vir na frente. Então o tabernáculo aponta para Cristo. Todos os seus elementos, tudo que tem no tabernáculo, ele de alguma forma ele está apontando para Cristo. Então aquilo ali era um simbolismo da vinda do Senhor Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo no Novo Testamento. Então entenda isso, aqui o mandamento não é uma proibição de se criar as coisas, mas a proibição é de se adorar as coisas que foram criadas no lugar do Senhor. Não destaque isso para o seu aluno. Aí vem o tópico 1.3, a explicação do mandamento. Deus está explicando por que ele não quer que se dobre a imagem de escultura. Ele declara uma razão para essa regra, o amor, né? Deus proíbe a idolatria porque é um Deus zeloso ou ciumento. Falamos de um zelo santo que protege sua possessão.
né? É como eu falei lá no início. Aqui, Deus está explicando o porquê que não pode adorar a imagem de escultura. Porque Ele quer uma adoração perfeita a Ele. Porque Deus sabe as consequências para aqueles que não o adoram da forma correta. Deus está mostrando para Israel o seguinte: eu estou cuidando de vocês, eu amo tanto a vocês que eu não quero ver que vocês morram por fazer coisa errada contra mim. Porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. A Ele precisa exercer juízo para cumprir as suas palavras. Mesmo que Ele nos ame, com todo amor, Ele executa juízo sobre nós se nós formos desobedientes. Então a gente precisa entender que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor também. Então, por causa disso, Ele está falando: olha, siga o que eu estou dizendo para que vocês me tenham só na minha versão de amor, para que vocês tenham a minha amor verdadeiro, a minha bênção sobre vocês, para que eu não tenha que vir sobre vocês como fogo consumidor, porque isso aí vocês não vão suportar. É um dano muito grande para vocês se eu tiver que executar juízo. Então, eu estou mostrando para você que eu cuido, que eu te amo e não quero que você morra. Por isso, Deus está orientando a eles a não fazer como o Egito fazia. Por isso, Deus nos orienta hoje ao adorar em espírito e verdade e não colocarmos nada na sua frente, para que no dia do juízo a gente não venha sofrer o juízo de Deus e morra o dano da segunda morte, que é ir morar no inferno. Deus nos ama tanto que Ele está nos avisando: arruma, acerta, me coloca em exclusividade, arranca os ídolos, arranca as imagens de escultura da sua vida, as práticas, as coisas que não me louvam, para que você não me veja como um fogo e vá parar no dano da segunda morte. É isso que Deus está mostrando. Eu sou zeloso, eu tenho ciúme, eu gosto de vocês, eu amo vocês, eu não quero que vocês morram. É assim como um pai cuida do seu filho, uma mãe cuida do seu filho, ela tem cuidado, ela tem prazer em dar a roupinha, colocar o sapato no pé para a criança não furar o pé, bota a roupa certa para não pegar uma doença, prepara a comida da melhor maneira, porque ela não quer que aquela criança morra, porque ela ama, ela não quer ver o mal. Então ela cuida para que aquela criança possa viver em abundância, viver em paz, ter uma vida grande, ter uma vida repleta, plena. Não é um ciúme de não deixar aquela pessoa viver, não. Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele quer que a gente viva, que a gente usufrua de tudo que Ele nos deu e para que a gente tenha condições de comer o melhor dessa terra, ter uma vida em abundância e em paz. Por isso Ele dá os seus mandamentos, para que a gente não venha sofrer o juízo, o dano, a consequência do pecado. Então isso é amor, é um zelo, é um cuidado para que a gente não venha morrer pela ação do pecado, não venha se separar da ligação com Deus e acabe tendo que sofrer os juízos do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno: o zelo é cuidado. Então a gente fecha aqui o primeiro capítulo mostrando a importância do mandamento. Deus explica por quê, Deus explica a diferença do primeiro para o segundo e a proibição do mandamento. Então nisso a gente vê que proíbe fazer a imagem, explica por quê, porque Ele é zeloso e não quer que nada entre no seu relacionamento com Ele, e a diferença do primeiro é porque Ele quer a forma correta de se o adorar em espírito e em verdade, sem intermediários. A gente adora a Deus direto através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, destaque isso para o seu aluno, Então, aqui a gente vai resumir esse capítulo mostrando que nós ensinamos que o segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. Quem faz a mediação do homem com Deus é o Senhor Jesus. Quem faz a ligação a um só Deus, um só mandamento, um só batismo, um só amor, um só Cristo, um só Deus, que faz mediação entre o Senhor e nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos. Aí a gente entra no capítulo 2, avisos e promessas, Então aí é aquele que a gente leu lá no texto áureo, que o Senhor ele vai visitar a maldade dos pais até a 3ª ou 4ª geração, mas também Ele vai fazer misericórdia em milhares
para aqueles que obedecem. Então, é avisos e promessas para quem cumpre e para quem desobedece os mandamentos, né? Um aviso para os desobedientes e promessas para os obedientes. É isso que nós vamos ver aqui no capítulo 2 da lição. No tópico 2.1, a iniquidade dos pais nos filhos, né? Aqui a gente precisa entender o seguinte, que Deus está falando é assim, quando os pais, uma geração, aquelas famílias, aquela pessoa, ela resolve intencionalmente, sabendo o que está fazendo, que está indo contra os mandamentos do Senhor, o Senhor vai vir com juízo neles e na sequência deles, se aquela sequência, se aqueles filhos, se aqueles netos, eles o quê? Continuarem fazendo o erro que os pais faziam. Aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande. Nós não estamos defendendo aqui a maldição hereditária. A maldição hereditária é aquilo que diz que se a pessoa nasce de alguém que está fazendo um erro contra Deus, ela vai receber aquilo ali de forma direta, sem poder escolher. A consequência vai vir sobre ela, sem ela poder dizer se quer ou não continuar aquilo que está com os pais. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que se a pessoa escolhe viver errado, ele vai vir com consequência, ele vai visitar esse pecado nos filhos, nos netos, na sequência, mas é se essa sequência continuar pecando como os pais, assumir o legado do erro. Aí Deus vai visitando de geração em geração, aí vira aquela maldição hereditária propriamente dita. Mas por quê? Porque a sequência, a descendência daquela pessoa escolheu premeditadamente viver o erro que os seus pais viviam. Sabe que está contra, mas eles viram os pais fazer e assume e se conforma e continua fazendo. Então, o juízo vem sobre eles porque eles assumem aquela legalidade pecaminosa e no mundo espiritual vem sobre eles e eles assumem aquele legado. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, que se o filho, se o neto escolher quebrar isso em Cristo Jesus, toda maldição hereditária cai por terra em nome de Jesus, no sangue do Cordeiro. Quando aquela pessoa vem de uma família de idólatra, vem de uma família que pratica o pecado, e ela assume que não quer viver mais aquele pecado, e entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o DNA de Cristo, o sangue de Cristo, ele quebra toda a sequência hereditária, ele cancela no mundo espiritual, porque aquela pessoa escolheu não praticar aquilo ali. E Deus, ele é justo, ele vem com juízo para aqueles que pecam e mantêm no pecado. Então a gente tem que destacar isso para os nossos alunos. Nós precisamos entender que ele está falando de maldades que as pessoas escolhem continuar, escolhem não quebrar. Então você vai ver, muitas pessoas sofrem de doenças hereditárias. Por exemplo, o bisavô morreu de câncer, o avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, o filho morreu de câncer, todo mundo vai sofrendo a mesma sequência. Você está vendo que existe uma legalidade no mundo espiritual que em algum lugar alguém abriu. E aí o que acontece? A medicina diz, isso é genético, isso é hereditário, não tem jeito não. Mas até que se levante alguém e diga, na minha vida eu não quero isso. E no sangue de Cristo eu vou reverter toda a sequência. Então aí se levanta alguém naquele ambiente e quebra aquela sequência. E naquela vida, o mal que veio na legalidade não vai o atingir, porque o sangue de Cristo liberta, quebra toda a maldição hereditária, porque aquela pessoa não se conformou com o legado do pecado, com o legado que o inimigo está tendo na vida dela de levar todo mundo daquele jeito. Então você precisa explicar para o seu aluno que há uma esperança sim. Há uma esperança na palavra do Senhor que está dizendo, se você se levantar e não cometer o pecado que seus pais, seus avós cometeram, e em Cristo Jesus você quebrar essa sequência, eu vou entrar com providência e você vai receber as minhas bênçãos também. Aonde a gente vê isso?
claramente no texto de Ezequiel, capítulo 18. Se você quiser, leia com seus alunos esse capítulo inteiro e lá explica perfeitamente isso, quando ele vai dizer que os pais chupavam uva, mas o filho é que ficava com o dente embotado. Existia esse ditado em Israel: o pai chupou uva verde, o filho é que fica com o dente ruim. Não, aí o Senhor vai dizer para Ezequiel: avisa eles que eu estou quebrando isso aí. Esse ditado não vai existir mais. Agora é o seguinte: quem for justo vai viver, quem for ímpio vai morrer e acabou. Se o pai é mau e o filho escolhe ser bom, o filho vai viver e o pai vai morrer. Se o pai é bom e o filho é mau, o pai vai viver e o filho vai morrer. Mas também existe uma coisa: se o cara é bom e de repente se desvia e começa a fazer o mal, ele vai morrer pelas suas maldades. E se o cara é mau e de repente começa a fazer o bem, se converte e quebra, eu também entro e revirto a maldição e aquela pessoa vai viver pela sua justiça. Então é isso que nós precisamos entender. Vai bater, vai determinar, o que vai mexer é a escolha da pessoa. Então, se você escolheu servir a Cristo, se você escolheu obedecer ao Senhor, escolheu a ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, toda a maldição, todo o legado que foi feito nos seus antepassados caiu por terra, meu irmão. Na sua vida não vale encantamento, não vale palavra contrária, não vale história velha de papai, de vovó, de mamãe, não. O erro deles ficou para lá. Você escolheu viver uma nova história, você escolheu viver uma nova vida, você escolheu se lavar no sangue de Cristo. O Senhor é justo e sobre a sua vida está a misericórdia e a bondade, que certamente habitarão e te seguirão todos os dias da sua vida. Isso é a promessa de Deus para os obedientes. Então existe uma esperança para você, meu. Você precisa se levantar, tomar uma posição, adorar o Senhor, cumprir os seus mandamentos e crer que Ele é justo para vir com as suas bênçãos e com as suas misericórdias sobre a sua vida. Não aceite legado de pecado, legado espiritual, consequências de pecado que fizeram lá atrás na sua vida, não. Assuma um posicionamento com Cristo, se levante, se coloque de pé, lave a sua vida no sangue do Cordeiro e creia. Toda maldição hereditária foi quebrada em Cristo Jesus quando Ele entrou na sua vida e quando você escolheu viver o mandamento do Senhor. Então é isso que esse tópico está falando para nós, né? A gente pode ver, e é claro que acontece, também a gente tem que destacar para os nossos alunos, que às vezes o filho sofre a consequência do erro, né? Por exemplo, existem pais que são usuários de droga, por exemplo. O pai e a mãe usam drogas injetáveis. Aí o que acontece? Eles se contaminam com uma doença, com AIDS, por exemplo. E tem um filho. Esse filho, provavelmente ele pode nascer contaminado por essa doença. Então é a consequência da escolha que o pai fez. Mas quando esse menino crescer, ele pode buscar em Cristo o quê? Não usar mais droga, não assumir esse legado que os pais tinham, essa brecha espiritual, essa legalidade para o inimigo agir no vício sobre a vida dele. Então ele vai quebrar em Cristo para não usar droga também como os pais. E além disso, ele vai buscar em Cristo, no sangue do Cordeiro, a cura das consequências do erro do pai. Então a gente ainda tem uma esperança que Deus nos livra e passa conosco pelas consequências do erro do outro, e nós temos a escolha de não fazer mais o erro do outro. Então tudo isso vai depender da escolha que a pessoa vai fazer. Agora, se ela se conformar e deixar aquela iniquidade, aquele legado maligno espiritual que está sobre seus pais continuar para ela, aí, meu irmão, aí vai vir o juízo de Deus, aí vai se cumprir aquilo ali. Deus vai visitar a maldade, a legalidade vai ficar, e aquilo vai virando uma bola de neve, e a pessoa vai se perdendo na sua família e na sua descendência. Então a gente destaca isso para os nossos alunos. Existe a esperança de você quebrar isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, destaque isso para os seus alunos. E também a gente vai falar o 2.2, as bênçãos para os que guardam os mandamentos. Então o que acontece? Agora
Deus está falando, para quem me obedece, para quem guarda, aí o pegado é muito diferente, porque o amor é maior do que o juízo. Então o que Deus está fazendo? Agora eu vou mostrar a diferença que é para quem me obedece, para quem se esforça, para quem me adora em espírito e em verdade, para quem gosta de mim, para quem me ama e obedece os meus mandamentos. Aí o Senhor vem com força para abençoar. Por isso, para a bênção, ele vai dizer, as minhas misericórdias, vão estar sobre a sua vida em milhares, meu irmão. Em milhares. Destaque isso para o seu aluno. Você quer abençoar seu filho? Você quer abençoar seu neto? Viva uma vida de retidão com Deus, para que as misericórdias do Senhor, por causa da sua caminhada, esteja sobre a vida deles. Para que eles tenham uma oportunidade de viver o melhor de Deus. Né? Então a gente vai ver que isso aqui é muito importante. É por isso que você vê muitas das vezes quantos filhos vivem nas coisas erradas e Deus vai dando chance. Por quê? Não por ele, mas por causa de alguém que adora ao Senhor e está com a misericórdia sobre a vida dele, sobre a sua descendência. Então você vai ver que muitas das vezes tem pessoas que, tem livramento uma vez, tem duas, tem três, tem quatro, e a pessoa não muda, uma hora o juízo vai vir. Mas ela teve chance porque alguém orou, né? Agora tem outros que não oram, a pessoa morre de primeira, não tem livramento, não tem misericórdia sobre a vida dele. Então, tudo vai depender da escolha? Vai. É claro que eu posso ser fiel ao Senhor, ter obediência a Ele, as misericórdias do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a minha descendência, mas o meu filho, o meu neto, escolher seguir outro caminho e o juízo de Deus vir sobre ele, porque o raciocínio é o mesmo. Nós falamos lá, quem comete a justiça, Deus abençoa e vive. Quem comete a injustiça, Deus traz juízo e morre. O ímpio morrerá pela sua impiedade, mas o justo viverá pela sua justiça. Então Deus, ele é justo. Mas só que muitas das vezes, essa pessoa está vivendo na impiedade, só que existe uma misericórdia sobre a vida dele que dá mais chance por causa de alguém que tem compromisso com Deus. Então você veja como é importante nós abençoarmos a nossa descendência com obediência a Deus hoje. Muitas pessoas estão preocupadas em deixar carro, deixar dinheiro, deixar legado, fazenda para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Eles não vão precisar trabalhar, está tudo garantido, a minha descendência está coberta. Mas esquece de procurar em Deus para que eles estejam cobertos no mundo espiritual também. Para que eles tenham misericórdia de Deus no mundo espiritual também. E eles não se preocupam. Aí o que acontece? O pessoal vive de qualquer maneira, o juízo de Deus vem e tudo aquilo que a pessoa deixou nada serve, porque ele destrói tudo nos vícios, nas drogas, na prostituição e acaba morrendo, mesmo com todo o legado que foi deixado de bom para ele. Ele não consegue usufruir, porque para a gente viver bem e o bem nos suceda, para que a gente tenha longevidade de vida, temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Destaque isso para o seu aluno. Então aqui é uma necessidade, uma importância de nós obedecermos para que a gente tenha esse cuidado. A gente não pode fazer como o rei Ezequias fez. O rei Ezequias, ele não se preocupou com as suas gerações seguintes. Você vai ver quando o profeta Isaías vai lá falar com ele, quando ele mostra os tesouros, mostra tudo ali para Babilônia, era um reino longínquo. Da Babilônia veio aqui, eu mostrei tudo, não glorificou o Senhor, o seu coração se ensoberbeceu. Ele foi dizer que ele tinha ganho, ele tinha sido curado, ele se colocou no pedestal, mostrou tudo que ele ganhou nas guerras, nas coisas que Deus deu para ele, e ele não honrou o Senhor, e o profeta veio falar, porque você se ensoberbeceu, porque você mostrou as coisas e não deu glória ao Senhor. Aí sim, nós estamos falando aqui nas entrelinhas do texto, que a gente entende. Então, o que acontece? O Senhor vai te dizer que esse mesmo reino de Babilônia aí, nas gerações futuras, ele vai voltar aqui, vai pegar seus filhos, vai fazer escravo, vai matar, vai fazer eunuco, vai levar todo mundo escravo. E aí o que Ezequias falou? Boa essa palavra, não quero nem saber, não vai ser nos meus dias. Isso é uma pessoa que não se preocupa com as suas gerações futuras.
Hoje nós estamos plantando na presença do Senhor para que a nossa geração futura tenha a misericórdia de Deus sobre a vida dele e tenha a chance de ter livramento para poder ter comunhão com Deus também. Então, cuidado, a gente precisa entender a importância que é a gente preparar o legado espiritual de bênçãos para a nossa descendência, e não de maldição. Então, destaque isso para o seu aluno, né? E a gente finaliza aqui, ó, o 2.3, né? Avisos e promessas. Ele está falando aviso para os iníquos, foi o que a gente falou. Agora ele dá promessas para os obedientes. E agora ele explica que Deus quer ser ouvido e não visto, ainda no contexto de não fazer imagem de escultura. Aqui o Senhor vai falar, olha, eu importo para vocês é que vocês me conheçam de ouvir, conheçam de viver, ouvir a minha palavra, ouvir a minha voz e se relacionar comigo. Lembra que Jó falou? Ó, Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Venha a Deus aonde Deus está, o agir de Deus na vida dele. Ele não está falando agora, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo porque eu tenho a tua imagem aqui. Não é isso que Jó está falando. Jó está falando, ó, porque eu me relacionei, porque as coisas aconteceram, porque a aflição bateu, porque eu tive essa experiência contigo, agora eu me relaciono contigo de te ver. O teu agir, a tua presença, a tua glória. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te vejo. É isso que Deus espera de nós. Você não quer ver Deus, Deus não quer que você o veja numa imagem feita por mãos humanas, como os outros deuses do Egito. Não, Deus quer diferença, Deus quer ser único, quer ser exclusivo. A adoração à imagem, todos os deuses tinham. E Deus, ele quer sempre o quê? Proeminência. Ele é sempre será o diferente, será o maior, o absoluto, o soberano. Nada e ninguém, nenhuma prática de outros deuses pode se comparar a nossas práticas ao Deus Todo-Poderoso. Então ele quer exclusividade, ele quer genuidade, ele quer originalidade. Não se pode adorar a Deus com coisas que o mundo faz para os outros. É por isso que a gente pode abrir uma nota de rodapé aqui, é por isso que eu falo que nós precisamos entender que Deus quer uma adoração genuína e que nós não precisamos ficar imitando coisas do mundo para adorar a Deus. Não preciso pegar músicas do mundo e botar letra para Deus, não preciso usar roupa que o mundo usa para adorar a Deus. Deus é exclusivo, Deus é genuíno, Deus é original. Por isso ele está falando, eu não quero que vocês me vejam, a preocupação de vocês não tem que ser me ver, não. Vocês têm que viver pela fé, a preocupação de vocês é acreditar que eu estou aí, que eu estou cuidando, que eu estou mudando, sem me ver, sem eu estar do lado de vocês, sem eu estar fisicamente aí. Mas você, pela sua fé, por me conhecer, por acreditar na minha palavra, por acreditar na minha voz, você vai acreditar e vai ver que eu estou ao seu lado caminhando contigo, mesmo que fisicamente você não vê. É isso que Deus quer para nós. Uma adoração, um relacionamento por fé. Firme fundamento de acreditar nas coisas que não se veem. Entende? Por isso, Deus está falando, não quero imagem de escultura. Não quero que vocês se distraiam achando que uma imagem estando aí, você levando essa imagem do bolso, vai estar resolvido. Não, eu quero que você se preocupe em se relacionar comigo a cada dia, a ter comunhão comigo, a sentir a minha presença, a me ver, a saber que eu estou aí do teu lado, a saber que eu estou te livrando, que eu estou te guardando, que eu estou trabalhando por você, sem você me ver fisicamente ou me palpar. Você tem que ter sensibilidade de me sentir através do seu espírito, porque eu sou espírito e você precisa me adorar em espírito e em verdade. Então, aqui é muito claro, nosso comentarista, ele está falando, né, pra gente que Deus não queria ser visto através de uma imagem para que essa pessoa não se acomodasse com essa imagem, né? Porque seria muito fácil, você vê lá claramente isso. O que aconteceu com Ofni e Finéias lá, filhos do Eli?
se acomodaram, viveram de qualquer maneira e pensou, qualquer coisa a gente bota a arca lá e tá tudo resolvido. Eles tinham a arca como Deus, mas não tinha o Deus da arca como Deus deles. Não se preocuparam em adorar o Deus da arca, se preocuparam em saber que tinha a arca ali ao lado deles. O que eles fizeram? Levaram a arca para a batalha e perderam. Porque quem dava vitória não era a arca, era o Deus da arca. Isso era só um símbolo da presença de Deus, mas para que a presença de Deus estivesse ali onde a arca estava, precisava estar em obediência, se relacionando com ele de forma verdadeira e íntima. E depois nós vamos ver mais à frente, 20, 30 anos depois, na época de Samuel, Samuel tendo vitória sem ter a arca. Quando Deus troveja em cima dos filisteus, expulsa os filisteus, por quê? O povo fez concerto, se retornaram, se converteram a Deus, e aí mesmo sem a arca que tinha sido levada pelos filisteus, o Senhor deu vitória cachapante a eles ali. Uma vitória retumbante. Deus mandou trovão, raio, expulsou os filisteus, sem Israel precisar levantar uma espada. Depois deu aquele povo, Israel foi lá, matou ele, e aquele povo nunca mais nos dias de Samuel e daquele povo ali, daquela geração, os filisteus se levantaram contra Israel. Por quê? Porque ali eles adoraram a Deus em espírito e em verdade, obedeceram os seus mandamentos, se converteram ao Senhor, e o Senhor visitou eles com bênção. Na época de Ofni e Finés, o Senhor visitou eles com juízo, porque estavam na desobediência, porque se distraíram com a arca e fizeram a arca de ídolo. Então, destaque isso para os nossos alunos. Por isso o Senhor está falando, eu não quero imagem para que vocês não se distraiam com a imagem, porque senão a nossa tendência é se acomodar e não, Deus está aqui, a imagem dele aqui, vamos viver de qualquer maneira, ele está aqui e vai garantir. Por isso Deus está falando, não, quem se relaciona comigo sem me ver, relaciona comigo de sentir a minha presença. E para isso, precisa ouvir a minha voz, ouvir os meus mandamentos, porque a voz do Senhor, ela era falada ou escrita. A lei do Senhor era a voz de Deus. Por isso, Deus se apresenta lá no monte na voz. E Deus falou ao povo de Israel. Deus não se manifestou fisicamente. Deus se manifestou pela sua voz. Para quê? Para que a gente soubesse. E para servir a Deus, nós temos que ouvir a sua voz, ter prazer no seu relacionamento com Ele, para que a gente possa viver sem vê-lo, mas saber que Ele está, porque nós ouvimos a sua voz, a sua palavra, a sua voz escrita. E não nos distraímos para viver de qualquer maneira, por causa da presença de uma imagem que representa a Deus. Por isso ele está falando, não quero assim, não quero que vocês vivam do palpável, não quero que vocês vivam do que os olhos veem, eu quero que vocês vivam pela fé, por ouvir, por me conhecer, por ter relacionamento comigo, e aí sim, vocês vão me ver no meu agir na vida de vocês. É o testemunho, é o que Jó falou. Hoje eu te conheço de ver, não porque Jó viu Deus face a face, como nós vemos um ao outro, mas porque Jó viu Deus agir na vida dele, restituir tudo, curar tudo, restituir, fazer uma história nova, derramar vinho novo na vida de Jó, restaurar a vida de Jó. Deus viu de Jó, viu Deus na forma que Deus queria que ele o visse, no agir, na presença, no valeu a pena servir, ser fiel, porque Deus é fiel à sua palavra e é para aqueles que o obedecem, ele abençoa na hora dele, no jeito dele, no momento dele, mas ele chega para aqueles que o conhecem mesmo, para que os tem relacionamento de ouvir e de viver e ter a fé em Deus e saber que obedece seus mandamentos. É isso que esse tópico está falando para nós, e a gente fecha aqui o tópico de capítulo 2, dizendo que a misericórdia de Deus dura para sempre para aqueles que o obedecem, para aqueles que têm compromisso com Ele, para aqueles que escolhem renunciar ao pecado, renunciar às maldições, renunciar às práticas erradas, seja deles ou seja dos seus antepassados. Então, destaque isso para o seu aluno aí, amém?
E a gente vai para o capítulo 3 para finalizar essa lição abençoada, aonde vem o nosso comentarista mostrar cuidado com as imagens, né? Fugindo da idolatria. Deus não pode ser fixado, localizado, limitado por uma representação. Então, isso aqui, o que ele está falando? Fugindo da idolatria. Cuidado para você não colocar coisas na frente de Deus. Você não pode botar uma imagem, porque a imagem ela tem uma captura, um poder quase que mágico de capturar, né, a mente da pessoa e fazer daquilo ali seja um ídolo, fazer aquilo ali ocupar exclusivamente o relacionamento que era para ser exclusivo com Deus. Aquela imagem entra na frente. Foi o que aconteceu com Ofni e Finéias. Eles viviam tanto no pecado, se fiando na imagem da arca. Eles viam a arca, eles sabiam que a arca estava lá. Eles sabiam que a arca era a representação de Deus. Então o que aconteceu? Tomou a mente deles, trouxe uma falsa segurança para eles dizer, não, a gente vive de qualquer maneira, a arca está aí, Deus vai garantir. A arca está aí. Então aquilo ali serviu de idolatria, serviu de colocar eles não se preocuparem em se relacionar limpamente com Deus, em obediência com Deus. Por quê? Eles se acomodaram com a arca. Não, como Jerusalém se acomodou com o templo, né? Mais à frente, eles diziam, fica tranquilo, não vai dar nada não. Olha o templo aí. Olha Deus aí no templo. Quem vai entrar aqui, rapaz? Quem vai vencer Deus? E mal eles sabiam que Deus falou, eu vou entregar vocês na mão deles. Vocês não se relacionam comigo. Usaram o templo como imagem, como idolatria, o templo. Aí o que Nabucodonosor vai lá e faz? Leva tudo de dentro do templo, quebra o templo todinho e eles ficam à mercê. Por quê? Porque colocaram o templo no lugar de Deus e o próprio Deus entregou na mão de Nabucodonosor para destruir o templo, destruir a imagem, porque Deus não tem compromisso com imagem, com escultura feito por mãos, meu. Deus tem compromisso com homens e mulheres que têm obediência e têm prazer na sua lei. Você desobedeceu, largou os mandamentos do Senhor, o Senhor vem como juízo, como fogo consumidor. Você não quer saber quem é, não faz acepção de pessoa na hora do juízo não, meu irmão. Era o povo de Israel, era o povo escolhido, era a nação santa que botou o templo na frente do Deus do templo e Deus entregou. Então por isso ele está falando, fuja da idolatria, não coloque nada na frente de Deus, do seu relacionamento com Deus, porque você vai atrair juízo sobre a sua vida. E já falei aqui, tudo que vai entrar no lugar do seu relacionamento com Deus serve de idolatria, não é só uma imagem. Pode ser uma pessoa, pode ser um hábito, pode ser uma comida, um costume, uma roupa, o celular, as coisas que você assiste no celular, qualquer coisa que você use que infrinja a santidade do Senhor é uma idolatria. E se você não renunciar, não largar hoje isso, Deus vai vir com juízo sobre a sua vida e você vai sofrer as consequências dessa sua idolatria e vai acabar sofrendo o dano da segunda morte, que é viver a eternidade sem Deus. Porque como que você vai querer viver no céu, na eternidade com Deus, se você já coloca aqui na terra coisas na frente dele? Lá no céu não tem as coisas que você botou aqui na terra na frente do Senhor, então para você não vai ter graça. Se você vive aqui para o seu time de futebol mais do que para Deus, no céu não tem futebol. O que você vai fazer lá? Se você vive aqui para dar mais vazão à sua carne, não adianta você ir para o céu, porque lá não tem carne. Não adianta você ir para o céu, porque lá não tem a roupa que você quer vestir aqui. Lá não tem as concupiscências dos olhos que você quer assistir aqui. Então, se você não tem Deus como exclusivo aqui na terra, como é que você vai querer viver exclusivamente com Deus no céu? Vai ficar de fora. Então a gente tem que aprender a viver exclusivamente com Deus aqui, por escolha aqui, por obediência aqui,
para você amar a Deus acima de todas as coisas, para quando chegar no céu, aonde Deus é soberano, aonde Deus é tudo, e lá Ele é o centro de todas as coisas, como também na nossa vida Ele é, você já esteja acostumado, e seja uma bênção, seja uma alegria você usufruir da eternidade ao lado do Deus que você já colocou como seu dono aqui na terra. Então a gente tem que ter esse cuidado, meu. Qualquer coisa que arranhe o nosso relacionamento com Deus é um ídolo. E por causa disso, você se distrai, não faz a adoração verdadeira, aquele ídolo te leva à perdição, como aconteceu aqui. Por isso nosso comentarista está dizendo que a gente não deve fazer imagem e ídolo para não se distrair da adoração verdadeira a Deus. Então, destaque isso para o seu aluno aí. Aí o 3.2, ó. Idolatria da mente. A idolatria também existe na mente e no coração dos homens incrédulos. Não temos como pensar em Deus como quiser. Aqui é um tópico importantíssimo, meu irmão. A idolatria da mente. Você e eu não podemos formatar Deus conforme a nossa vontade. Como é que funciona a idolatria na mente? É você formatar o Senhor para aceitar aquele erro que você comete. São as doutrinas dos demônios, são idolatrias da mente. A pessoa sabe que está fazendo errado e vai lá e cria uma artimanha para dizer que Deus aceita aquilo ali. É como você vê, por exemplo, na igreja contemporânea, que vai dizer que Deus não tem sexo, que Deus não faz acepção de pessoa, que Deus é o sexo, é a mesma coisa, que não tem nada a ver, que Deus é homem e mulher ao mesmo tempo, que Ele não faz acepção de pessoa, que tudo está certo, que Deus é amor, que é isso, que é aquilo. Isso é uma idolatria mental. Você está tentando formatar Deus para Ele se adaptar ao seu jeito de viver e não você se adaptar ao Senhor. Isso, a maneira de viver, é uma idolatria na sua mente que você está colocando em prática no seu corpo. Você formata Deus e diz que Ele aceita aquilo ali que você quer viver. É uma idolatria mental, é o que o nosso comentarista está colocando aqui. Nós tentando formatar o Deus ilimitado, de geração a geração, de eternidade a eternidade, o Deus autocriado, o Deus eterno, o alfa, o ômega, o início e o fim. A pessoa quer ela montar e dizer, não, isso aqui Deus não liga não. Não, esse aqui não, o Deus que nós servimos, esse não aceita, ele não liga para essa situação. Isso é idolatria, porque você está colocando um Deus que não é o verdadeiro na sua vida. Por isso é idolatria mental. Você está colocando, formatando um outro Deus. Ó, o Jesus que aceita tudo, que vem do jeito que tá e fica assim mesmo, que eu te amo, Jesus te ama, vem assim mesmo, e não sei o que. Não, o verdadeiro Deus diz, vem, eu vou te transformar como eu transformei a água em vinho, e você vai ser um crente de verdade. Vem que eu vou arrancar seus carrapichos e vou te arrumar. Vem que eu vou limpar você com meu sangue. Porque do jeito que tá, eu te recebo. Mas não pode ficar desse jeito não, porque isso fere a minha santidade. Não pode andar comigo assim. A minha noiva não pode ter a roupa suja com essas coisas que você está fazendo. Eu tenho sangue, eu tenho poder para te limpar, arrancar da mão do diabo, arrancar o tampão dos olhos, tampão dos ouvidos, tirar seu carrapicho, te arrumar, te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai ficar limpinho, você vai ficar na posição, limpinho, estreitinho. Para quê? Para passar na porta estreita, meu irmão. Porque essa história que Jesus aceita tudo, que o caminho é largo, isso aí é idolatria. Você está colocando um Deus que não existe na frente do Deus Todo-Poderoso, que é amor, mas é fogo consumidor. Isso é idolatria mental. Então muitas pessoas estão caindo nisso aqui, meu. Estão moldando, criando um novo Deus que aceita aquilo ali. Mas Paulo já tinha falado para Timóteo que no final iam vir homens que têm comichão do ouvido, que ia juntar mestres para seguir doutrinas de demônio, para poder viver a concupiscência da sua carne. O Deus deles é o ventre, eles têm avidez em pecar,
e montam essa cauterização de mente, o ídolo da mente, para poder viver do jeito que quiser mesmo. E aí montam um Deus que não é o verdadeiro e adoram a ele. Isso é o quê? Idolatria. Quem pega outros deuses e o adora no lugar exclusivo do Deus verdadeiro, zeloso, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, cuidado com a idolatria mental. Então temos que ter esse tipo de visão. E para fechar, a imagem que Deus aceita, meu irmão. Aqui é um tópico muito interessante. Existe alguma imagem que Deus aceita? Sim, nós. Nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso nós somos a imagem que Ele aceita. Por isso nós devemos amar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus deixa você amar o próximo. Ele diz que você tem que amá-lo, adorar o Senhor Espírito em verdade em primeiro lugar, mas Ele também deixa você amar o seu próximo, porque nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. É claro que Deus a gente ama em primeiro lugar, mas o amor nós também temos que ter o nosso próximo, porque Ele também é imagem e semelhança de Deus. Se nós amamos a Deus, como é que nós vamos dizer que amamos a Deus, que não vemos, e não amamos ao irmão, que é a imagem e semelhança de Deus que nós vemos? Então essa é a imagem que Deus aceita. Tanto é que quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio na nossa forma, na nossa constituição, ser humano, 2 braços, 2 pernas, cabeça, olho, nariz, boca, como nós. A imagem, a coroa da criação. Jesus não veio como cavalo, como cachorro, como animal, como árvore, como ser da natureza. Não, Ele veio como ser humano. Nasceu, bebeu, comeu, morreu e ressuscitou, inaugurando quem? A ressurreição. Por isso a Bíblia diz que Ele é o primogênito dos mortos, para que Ele possa ser sempre proeminente em tudo. Então Ele veio como nós. A gente nasce, a gente come, a gente bebe, a gente vive, a gente morre e agora a gente ressuscita, porque Ele ressuscitou primeiro e garantiu a ressurreição para aqueles que estão com Ele para a vida eterna, porque os outros vão ressuscitar para a morte eterna. Então, nós, seres humanos, seguimos o mesmo passo que Jesus seguiu. Por isso, Ele está dizendo que a imagem que Deus aceita somos nós, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então, por isso, nós devemos evitar o pecado, devemos rejeitar o pecado, porque o pecado prejudica a imagem perfeita que Deus fez, mas a perfeita obra de Jesus Cristo restaura. Olha que coisa interessante. Se nós pensarmos agora numa imagem, né, numa escultura, você vai ver que o pecado ele vai ser aqueles agentes que destrói a escultura, que corrói, que quebra, que maltrata. E aí a obra redentora de Cristo vai consertar aquela imagem. Somos nós. O pecado nos destrói, o pecado nos mata, o de pecado tira a nossa obra perfeita que Deus nos fez, mas o sangue do Cordeiro nos restaura, nos limpa e nos faz viver uma vida sem o pecado. Depende da sua escolha, né? Por exemplo, quem tem um vaso quebrado, quem tem uma jarra quebrada, uma joia arranhada, ele tem que ter a escolha de levar aquela joia no ourives, no joalheiro, né? No olheiro, para quê? Para que aquele profissional desfaça e arrume e restaure aquela imagem, restaure aquela obra de arte. Você tem um quadro, você leva em pessoas que são especialistas no quadro para ele restaurar. Se você não for, vai ficar quebrado, vai ficar sem valor, vai ficar manchado, distorcido do que o original foi feito. É a mesma coisa. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Quando você envereda pelo pecado, você vive no pecado, aquilo está quebrando a sua imagem e semelhança de Deus. Você não tem mais a semelhança com Cristo, porque você está cheio do pecado. Se você não escolher ir para o ourives, para aquele que, o olheiro, para aquele que te faz de novo e te restaura, você vai viver desse jeito e quando ele vier buscar, não vai buscar vaso quebrado, não vai buscar vestido sujo,
Mas quando você escolhe, ele te arruma pelo seu poder restaurador do seu sangue carmesim, ele lava suas vestes, arruma seu vestido, arruma o seu vaso, te transforma novamente numa obra-prima e que Deus pode nos ver Cristo em nós e vai nos arrebatar para a sua presença. Então, é como diz aquele hino, que o mundo possa Cristo em nos ver. Guarda o contato com o teu Salvador. Então, quando a gente está em contato com Deus, a gente tem intimidade com Deus, o que acontece? A imagem do Senhor resplandece sobre nós, na nossa vida, e o mundo vê Cristo em nós. Essa é a imagem que Deus aceita. É quando a imagem do seu Filho amado Jesus reflete em nós. E aí a gente está cumprindo o objetivo da criação, que foi o quê? Ser imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Para que eu seja imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, o que eu preciso? Do sangue dele sobre a minha vida, que limpa o pecado, para que Deus possa, Cristo em mim ver, e aí o mundo também vai ver Cristo em mim. Então, destaque isso para o seu aluno aí, e a gente fecha aqui essa lição dizendo que Deus proibiu imagens de todo tipo. Então você tem aqui essa lição abençoada. Peça a Deus, oriente o seu aluno a fazer essa investigação, a buscar em Deus, para ver se ele tem alguma coisa que está servindo de idolatria na vida dele, que não está deixando que a imagem perfeita do Senhor Jesus resplandeça sobre a sua vida, para que você possa limpar, tirar, para que você possa usufruir das bênçãos e das misericórdias do Senhor para aqueles que o obedecem. Lembre-se disso, ainda há uma chance, ainda dá tempo, ainda temos oportunidade, porque o sangue do Cordeiro ainda está disponível para nós. Jesus ainda está atuando como nosso advogado, como nosso redentor. Mas vai chegar um dia que ele vai atuar como simplesmente como juiz. E nesse dia, quem estiver certo estará certo com ele, e quem está errado não terá mais chance de conserto, porque agora o Redentor, porque agora o que consertava, o que restaurava, agora ele vem executar sentença. Não vai dar mais tempo de se arrumar. Então destaque para o seu aluno, ainda dá tempo, se arrume, vire a imagem que Deus aceita, vire a imagem e semelhança do Senhor, através do sangue de Cristo sobre a sua vida. Amém? Destaque isso para o seu aluno e nós finalizamos aqui essa aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma aula abençoada, que o Espírito Santo possa te influenciar, te instruir, te dar a sabedoria para você lecionar essa lição para os seus alunos, e que isso possa ser uma bênção na vida deles, que se essa matéria, essa lição possa se materializar na vida do seu aluno e ele colocar em prática esse aprendizado, para que ele possa viver um relacionamento exclusivo com Deus e da forma correta, que é o adorar em espírito e em verdade, e não colocar nada ou ninguém na frente da adoração com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Lembre-se disso, ainda dá tempo de se consertar, ainda podemos buscar o Senhor. Busque ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Busque o sangue dele ainda enquanto está disponível para nós nos resgatarmos, nos restaurarmos e podemos estar no céu com Deus. Amém? Que Deus abençoe, uma boa aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Deus te abençoe.